Damos início à terceira e última sessão do ciclo de webinars sobre capacitação da administração pública no contexto do Plano de Recuperação e Resiliência. A qualificação profissional na capacitação dos trabalhadores em funções públicas é o tema central do debate de hoje. Esta sessão tem interpretação para a língua gestual portuguesa, que é assegurada pelos intérpretes Márcio Antunes e Valentina Carvalho, da Federação Portuguesa das Associações de Surdos, a quem agradecemos desde já. Tem a palavra a Presidente do Conselho Diretivo do INA-IP, Luísa Neto, que dará as boas-vindas aos nossos oradores e moderadora. Muito obrigada e muito boa tarde a todos. Apenas umas palavras iniciais muito breves para dizer que é um gosto termos connosco aqueles que aceitaram, de facto, o nosso convite para aqui estar. Como moderadora, a Maria Potes Barbas, membro do Conselho Executivo do Centro de Investigação em Artes de Comunicação, a Filipe Henriques de Jesus, Presidente da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, Dr. João Paes de Moura, Presidente da Fundação para o Estudo e Formação nas Autarquias Locais, Dr. José Alho, Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo. Este será um webinar em que debateremos o programa Qualifica AP, os seus objetivos, os seus impactos na construção de uma administração pública mais motivada, assim se espera, qualificada e competente, bem como a construção de parcerias com outros atores estratégicos. Como se dizia há pouco, este é o terceiro dos webinars neste ciclo dedicado em especial ao contexto da contratualização no âmbito do PRR, com a estrutura de missão Recuperar Portugal. Gostaria, no entanto, de salientar que, naturalmente, a importância da rede Qualifica e dos centros Qualifica AP é muito mais abrangente do que aquela que resulta meramente do programa de recuperação e de resiliência. O programa Qualifica AP, criado em 2019, correspondeu a uma concretização de um conjunto de estratégias de qualificação complementares, em especial para esta melhoria das qualificações de trabalhadores da administração pública, obviamente aqui sob coordenação e em articulação com a ANQEP, no âmbito desta superintendência e tutela conjunta, também do ponto de vista das áreas governativas em contexto. A atual contratualização com a estrutura de missão Recuperar Portugal levou a que também politicamente fosse assumida a intenção de reforço da rede com novos centros de Qualifica AP, diria que de geometria variável, na medida em que os desafios foram colocados às CCDRs e à FEFAL, para efeitos desta referida contratualização, e, portanto, parece-me que temos aqui muitos planos de discussão, quer no respeito à articulação entre os centros Qualifica AP e os centros da rede ANQEP, que naturalmente os centros Qualifica AP também integram, a questão do financiamento, a questão da intervenção do programa Qualifica neste âmbito de parceria regional e local, esta necessidade de adaptar as respostas e os percursos às especificidades organizativas com que vamos tendo que lidar. Volto, portanto, a agradecer a todos a possibilidade de aqui estarem connosco, que seja uma boa sessão. Muito obrigada. Ora, muito boa tarde a todos. Muito obrigada a toda a equipa. Desculpa, Manuela. Não há problema. Muito obrigada, Sra. Presidente. Temos hoje a honra de contar com 3 oradores com intervenção de relevo na área da qualificação profissional. Filipe Henriques de Jesus, Presidente da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, ANQEP-IP. João Paes de Moura, Presidente da Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais, Fundação FEFAL. E José Alho, Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo, CCDR-LVT. Para moderar o debate, temos connosco Maria Potes Barbas, membro do Conselho Executivo do Centro de Investigação em Artes e Comunicação, CIAC. Informamos que a sessão é gravada e transmitida em direto através do canal de YouTube do INA e as questões que os participantes queiram colocar devem ser feitas através da ferramenta de perguntas e respostas disponível em baixo no ecrã e indicada por QIA, do inglês Question and Answers. Passo a palavra à moderadora do debate, Maria Potes Barbas. Muito obrigada e boa sessão. Muito obrigada, Manuela Oliveira, e a toda a equipa do INA, Instituto Nacional de Administração, que tanto tem ajudado a que o nosso Portugal esteja cada vez mais forte.
E a nossa metodologia para este webinar tem aqui de realçar que os 504 intervenientes, só aqui no Zoom, têm também a possibilidade de acompanhar com a língua gestual portuguesa e, portanto, muito obrigada ao Márcio e à Valentina, e, portanto, também o INA está a trabalhar para a inclusão, que é uma palavra, uma keyword fundamental para a vida em sociedade. Também de realçar que vamos então ter a seguinte metodologia, iremos começar com algumas questões que irei colocar aos 3 oradores e depois faremos então a partilha do debate em si com o público. Começando então por fazer aqui a primeira questão e era para a Filipa de Jesus, a quem agradeço muito estar connosco, e gostaria de lhe pedir se nos podia fazer então aqui um primeiro enquadramento como Presidente da Agência Nacional para a Qualificação e do Emprego Profissional e perguntar-lhe, no meio deste enquadramento, quais são as grandes oportunidades, as grandes linhas, digamos assim, para que o público fique a conhecer e perceber como é que pode intervir também e ajudar a crescer a vossa instituição. Filipa, tem a palavra. Muito obrigada. Queria agradecer o convite, cumprimentar todos os restantes, agradecer à Sra. Presidente do INA o convite que fez à ANCAP. Eu, se calhar, para tentar responder muito rapidamente à questão, que também não ocupar muito tempo, ia fazer só um enquadramento do programa Qualifica AP, só para todos sabermos exatamente de que é que estamos a falar, e depois no final deixava só 2 que eu considero serem os principais desafios a este programa. O programa Qualifica AP destina-se, tal como o nome indica, aos trabalhadores que exercem funções públicas, da administração pública. Surge na sequência do programa Qualifica, que foi lançado em 2017, e que tem como grande objetivo combater o déficit de qualificações da população portuguesa. O nosso país está bastante atrasado a este nível, apresenta níveis de qualificação da população adulta que não têm um ensino secundário bastante preocupantes, e o que nós, em 2019, fizemos foi criar o programa Qualifica AP. E porquê? Porque este programa não é diferente do programa Qualifica. O que se pensou na altura foi que se nós tivéssemos um programa direcionado aos trabalhadores da administração pública, conseguíamos criar grupos homogéneos de formação, porque as pessoas que pertencem a determinado setor de atividade têm necessidades específicas de formação e, portanto, criando um programa específico e mais perto dos locais onde as pessoas trabalham, mais facilmente chegaríamos aos trabalhadores da administração pública, aumentando a sua qualificação. O problema das qualificações nos trabalhadores da administração pública não é tão grave como no restante população, uma vez que o setor público tem uma população genericamente mais qualificada. Em 2019, 70% dos trabalhadores que exercem funções públicas tinham o 12º ano. Isto, comparado com o restante da população, é de facto bastante mais elevada esta percentagem. Ainda assim, há uma percentagem significativa de trabalhadores que exercem funções públicas que não têm ensino secundário e que, a par disso, precisam também de aumentar a sua qualificação profissional, porque as qualificações têm esta dupla vertente, a vertente escolar e a vertente profissional. Por isso, em 2019, criámos este programa Qualifica AP, com um modelo de funcionamento que assentava na identificação de coordenadores por área governativa, que pudessem depois fazer a ligação aos serviços da Administração Central e Regional, e agora, em 2021, com a possibilidade aberta com o Programa de Recuperação e Resiliência, conseguimos reforçar o programa Qualifica AP através da criação destes 5 nas CCDRs mais o Centro da FEFAL, 6 centros Qualifica AP, o que é um forte e importante contributo para impulsionar este programa, que precisava de mais recursos e de mais capacidade para abranger mais pessoas. E foi esse o contexto em que o PRR acabou por incorporar esta questão do Qualifica AP. Estão criados os centros, há ainda alguns problemas a nível da formação das equipas e, para terminar, então, deixava os 2 desafios, o que parecem ser os principais desafios à implementação deste programa. Por um lado, a questão da mobilização dos trabalhadores. É difícil para os trabalhadores perceberem, às vezes, qual é a vantagem que têm no aumento das suas qualificações, o que é que ganham com isso. No fundo, esta é uma questão que me parece que é sempre a pergunta que os trabalhadores fazem. E a outra questão crítica,
é a da sensibilização dos dirigentes da administração pública, da administração central e da administração regional e local, para valorizarem estes processos de qualificação, quer escolar, quer profissional. Porque estes processos de qualificação, feitos em idade adulta, que é o caso, implicam uma tarefa de conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional, que se não for estimulada e acompanhada pelos dirigentes e pelos vários departamentos da administração central e regional, não funciona. E, portanto, estes diria que são, para mim, os principais desafios a este programa, e fico por aqui por agora. Obrigada. Muito obrigada, Filipa. Excelente enquadramento do programa e felicitar por este reforço desde 2019 até 2022, agora com o programa em si, com os 6 centros, e não há dúvidas nenhumas que dos 552 participantes, só aqui no Zoom que nos estão a ouvir, de certeza que irão repensar ou pensar sobre esta valorização, o poder desta valorização dos seus, de todas as pessoas que trabalham nas funções públicas. Muito obrigada, Filipa, e avançamos para João Paes de Moura, e a minha questão que eu gostava de lhe colocar tem a ver com o programa qualifica os objetivos e os impactos na construção de uma administração pública motivada, qualificada e competente. Portanto, quais são estas oportunidades, este enquadramento, creio que a Filipa já fez de forma muito clara, e perguntava-lhe mais sobre a nível da importância da construção das parcerias, não é? Com outras entidades e para outras estratégias, e que partilhas de experiências é que pode fazer aqui connosco, que tenham sido casos de sucesso. Muito bem, muito boa tarde a todos. Eu gostaria de, em primeiro, cumprimentar e agradecer o convite que o INA fez à Fundação FEFAL para poder participar neste webinar, e na pessoa da professora Luísa Neto corporizar este convite. Também aos meus colegas de painel e à moderadora, a Maria Potes Barba. Enfim, eu acho que a intervenção da doutora Filipe tocou na questão crítica, e eu abordarei essa questão, como penso eu, como o principal desafio, mas também uma oportunidade para nós podermos mobilizar, sensibilizar os dirigentes, sejam executivos, sejam as FIAs, ao nível da administração pública local, e também a mobilização dos próprios trabalhadores. Acho que este é o ponto crítico. De qualquer forma, eu diria que o enquadramento que é feito através destes 5, 6 centros Qualifica, que são recentemente criados, nós, na Fundação FEFAL, começámos logo a trabalhar a partir de dezembro, quando nos foi dada a informação da criação do Centro Qualifica para a Administração Pública Local, mais este de abrangência a nível nacional, no fundo a nossa esfera de abrangência reflete-se a nível nacional, mas acima de tudo o que nós gostaríamos e queremos fazer, está no âmbito daquilo que vem do Plano de Recuperação de Resiliência para este programa de capacitação da Administração Pública Local, promover a qualificação escolar e profissional dos trabalhadores da administração pública, disponibilizar de alguma forma a oferta formativa transversal ou específica, adequada a cada necessidade dos trabalhadores, e depois impulsionar essa formação. E com isto chegarmos ao objetivo final de qualificar num grau superior aquilo que é todo o percurso dos trabalhadores. Falamos no universo reportado 3 anos atrás, mas não deve estar muito longe dessa realidade, cerca de 129 mil trabalhadores da administração pública local, e quando falo de administração pública local, falo em municípios, falo em freguesias, portanto é um universo suficientemente grande no universo dos trabalhadores da função pública. Daí que para nós este é um desafio enorme. Da nossa experiência, e penso que é este ponto que eu gostaria de focar, daquilo que foi a nossa experiência, eu diria, nestes 6 meses, já com o centro minimamente organizado e com aquilo que foi um raio de ação que vem já desde o Algarve, mas que queremos brevemente chegar a todo o país, obviamente, a sensibilização dos executivos, as reuniões que nós procuramos fazer dentro das comunidades intermunicipais que agregam um conjunto de municípios nessa CIM, e dessa forma, num primeiramente, sensibilizar os seus presidentes de Câmara, sensibilizar os executivos, e, portanto, há uma ação que temos vindo a fazer, eu diria até um pouco pedagógica, de sensibilização para esta oportunidade que é única, neste momento, no âmbito do PRR, e até porque ela é gratuita, não só para o trabalhador, também para as entidades públicas. Portanto, é uma oportunidade que nós queríamos e queremos agarrar. O universo de pessoas, eu diria de forma direta que aquilo que tem sido a taxa de adesão
ainda neste momento é baixa, mas eu poderia dizer, especialmente neste último mês, depois de algum trabalho que foi feito, depois de uma certa apreensão ou olhar de soslaio aquilo que seria neste momento esta oferta que a Fundação está a fazer, no âmbito do Centro Qualifica, de alguma forma encontramos no primeiro momento alguma resistência. Mas eu diria, e temos que ser otimistas, há um trabalho que tem que ser feito, que continuará a ser feito, e até com o testemunho de alguns trabalhadores de municípios ou de freguesias que aderem ao programa, depois como um testemunho posterior do benefício que tiveram na qualificação profissional, através de um diploma profissional, com um percurso que pode ele também ser formativo para chegar àquela certificação, e portanto a possibilidade de a pessoa poder fazer a sua progressão futura até no âmbito desta certificação que é feita. Portanto, eu acho que este é o grande desafio, a mobilização, por um lado, dos executivos, porque tem que ser através dos executivos e a mobilização dos seus trabalhadores, do 12º para baixo, e a partir daí, eventualmente, tentarmos justificar, demonstrar e evidenciar a bondade mais uma vez, deste programa para, no final, por um lado, reforçar aquilo que é a qualificação dos trabalhadores e, por outro, também com uma melhor oferta em termos daquilo que é a função da própria administração pública local. E, neste momento, ficaria por aqui. Muito obrigada, João, uma excelente intervenção. Realçaria de facto esta oferta personalizada, porque há que respeitar o perfil de cada um e as necessidades de cada um, e portanto creio que como cidadã fico muito feliz de ver esta palavra-chave no discurso. A parte da sensibilização, não há dúvidas nenhumas que é de facto uma das áreas onde em todos os ramos dos nossos saberes será o primeiro step daquilo que temos que fazer, não é? Sensibilizar para esta necessidade e para os benefícios. E eu aqui realçaria muito o benefício na carreira pessoal de cada um, que também, e a parte dos diplomas que se podem obter e dessa progressão, e que depois também terá os benefícios na avaliação. Portanto, desafios que foram aqui traçados por João, muito obrigada, neste reforçar das qualificações e de cada vez mais uma melhor oferta. Portanto, muito obrigada, e vamos passar então para o José Moura, Presidente da Fundação, Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento. Muito obrigada, José, por estares connosco também. O José é um recém-chegado, portanto é ótimo também ver pessoas que integram os organismos e depois também têm os seus olhares para poder reestruturar tudo aquilo que identificam como conveniente. E ao José eu também lhe colocaria as mesmas questões, portanto um enquadramento primeiro desta primeira intervenção do José como Vice-Presidente da Comissão, as oportunidades e algumas partilhas de experiência, que sei que ainda estão a começar, mas se calhar já têm alguma coisa para poderem também partilhar connosco, e sem dúvida nenhuma os cenários de futuro, o que é que pensam ajudar no futuro com o vosso programa. José? Como se diz em Bruxelas, the floor is yours. Ok, obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o simpático convite do INA, na pessoa da doutora Luísa Neto, pelo facto de nos ter convidado para estar aqui a partilhar a nossa experiência neste painel. Agradecer e cumprimentar todos aqueles que também nos bastidores nos deram garantias para que estejamos aqui a fazer esta sessão de debate, e um especial cumprimento aos meus colegas de debate. É uma grande honra para a CCDR Lisboa e Val do Tejo poder estar convosco. Neste caso, como a nossa distinta moderadora já adiantou, nós estamos aqui num arranque, depois do enquadramento que a Filipa de Jesus já fez, identificando alguns dos constrangimentos e também das oportunidades que existem, também a experiência aqui partilhada pela componente autárquica da formação. Nós estamos aqui, diria,
com algum trabalho já facilitado do ponto de vista deste enquadramento, apenas um registro de que efetivamente nós aderimos de forma empenhada e comprometida com aquele que é um desígnio político de fundo do nosso país de qualificar os funcionários da administração pública nos próximos anos, por isso, com isso contribuindo para que a administração pública seja uma área de trabalho atrativa e reconhecida não só pelos elementos que trabalham na função pública, mas também pelos cidadãos que interagem com a administração pública. Por isso, essa é a nossa grande motivação, não é? Por isso, aderir e dar o nosso contributo, por mais modesto que seja, no cumprimento desse grande desígnio enquanto país que se quer moderno e virado para o futuro. Nós estamos com este processo, por isso assinámos um contrato, por isso fomos criados em dezembro, a assinatura de um contrato no final de fevereiro, estamos naquilo que se diz na fase embrionária deste processo. Identificamos aqui uma oportunidade, que também já foi referida pelos colegas anteriores, ficando aqui também um pouco com um desafio que é diferenciado das experiências faladas anteriormente. Quando, por exemplo, no domínio autárquico, este é um processo já mais consolidado, digamos, em termos históricos. No caso da administração pública mais centralizada, mais central, as questões tornam-se um pouco mais difíceis. A Filipa de Sousa referiu que 70% da administração pública central tem o 12º ano, por isso diríamos que a nossa base de recrutamento para aquela componente de valorização na perspectiva escolar, ao 9º ano e 10º ano, fica um pouco reduzida. Ficamos um pouco circunscritos àquilo que é a componente da aquisição de competências com inputs mais diretamente dirigidos ao desempenho profissional. E é este caminho de aprendizagem, já o disse, com bastante empenho e com a modéstia necessária de quem está, não sendo uma entidade com vocação para esta intervenção, o está a fazer com passos certos, com a dinâmica necessária, sem grande pressa, mas sem grande relaxamento, tentando que o processo tenha sucesso e não seja logo desacreditado à partida. Isto resulta numa interação que temos feito, nomeadamente com o INA, também com a ANCAP e, sobretudo, com as secretarias-gerais dos diversos ministérios. Pensamos nós que seriam os interlocutores que nos facilitariam a chegada aos trabalhadores da administração pública, que no caso concreto da nossa região têm um outro constrangimento. Nós, por um lado, assinamos com as questões da motivação, do seu reconhecimento que é pessoal, da sua autoestima profissional, mas vivemos, sobretudo na área metropolitana de Lisboa, um universo de funcionários que acrescentam às suas dificuldades do ponto de vista do seu desempenho profissional longos períodos do dia em deslocações pendulares, de manhã à noite, o que é um pouco ainda mais desmotivador de dar aqui um valor acrescentado do seu esforço pessoal
para progredir numa carreira, quando muitas vezes essa percepção não é direta, não há uma percepção muito clara daquilo que pode ser, o que é que ganham com isso, para além da sua valorização pessoal. É dentro deste quadro de tentar perceber e nos organizarmos e estabelecermos parcerias, como referi, com as diversas áreas ministeriais, que nós estamos a tentar montar o nosso modelo. Temos aqui uma expectativa muito forte no próximo futuro, por isso no imediato, que é, nós neste momento temos estado a trabalhar fundamentalmente com parceiros como o INA e o ANCAP e as Secretarias-Gerais que já referi, e com a nossa equipa interna, que é muito dedicada e que abraçou vivamente este desafio. Estamos neste momento a recrutar a equipa que é fundamental, a equipa técnica para orientação e o necessário reconhecimento. Já abrimos aviso com essa tentativa de recrutamento, o que significa que, quando essa equipa estiver formada, nós temos melhores condições de chegar junto do público que queremos captar para este projeto e aí apostar nos cenários de futuro, respondendo à última questão da nossa moderadora, que passa por, como os colegas já referiram, mobilizar, que é a palavra-chave, fazer um esforço para que a percepção da utilidade deste processo seja diferente, porque ela não é assim tão visível quanto isso para a maior parte dos trabalhadores, e que nós consigamos fazer pequenos acertos. Estou-me a lembrar, por exemplo, no próprio catálogo das competências e outros que, no nosso caso, respondam àquilo que é a nossa expectativa de ser a maioria do nosso público. Ser um público que vai apostar mais na perspectiva da aquisição das competências do que propriamente na perspectiva escolar. E, de uma forma muito sucinta, era isto que tinha para partilhar convosco, dizendo que temos aqui uma forte expectativa e as CCDRs neste momento acompanham este desafio, com outros desafios que também vamos tendo pela frente nos domínios da descentralização, da desconcentração de competências que se colocam agora também em cima da mesa, mas estamos aqui para, de forma responsável, empenhada e comprometida, agarrar esses que achamos que são desafios claramente do nosso futuro coletivo. Obrigado. Muito obrigada, José, excelente mobilização, ficámos todos contigo e sem dúvida nenhuma que é um espaço e uma oportunidade que todos temos para que as nossas formações tenham também aqui outros reforços e outros olhares. Neste momento, os oradores conseguiram resumir de forma muito clara todas as três questões que lhes foram colocadas e temos já muitas questões para colocar aos oradores. Obrigada a Manuela Oliveira, que nos está a ajudar também a fazer os resumos das questões que estão a ser colocadas. Uma delas é apresentada por Renato Costa, que levanta a questão: que administração queremos, a debater entre dirigentes e modo geral de funcionários públicos, nuclear, para criar o valor. Se calhar pedi ao João se queria responder esta questão, a administração que queremos, o debate entre os dirigentes e o modo de funcionários públicos, nuclear, para criar valor. Se quer comentar. O meu comentário é um comentário forçosamente redondo, para não dizer politicamente correto. Obviamente que este programa tem um foco naquilo que é a formação e na qualificação dos próprios funcionários. E, portanto, se houver apreensão daquilo que é esta formação, mais à frente, obviamente, que terá que ter consequências naquilo que é um funcionário.
da administração pública local poder garantir um serviço de qualidade ao município ou a quem precisar desse serviço. E, portanto, essa qualificação em áreas tão transversais de toda a administração pública. E eu aproveito a oportunidade que a Maria Barbas me dá e porque sei que estão a assistir a este webinar centenas de pessoas e possivelmente muitos dirigentes. Ou em Zoom 615. Muito bem. E com certeza muitos dirigentes e responsáveis de recursos humanos de municípios e também freguesias, obviamente, deixar no fundo, esta mensagem e este pedido, e até pela experiência que nós já tivemos, quando sejam os executivos, sejam os responsáveis por recursos humanos, estão sensibilizados e depois as reuniões primeiras que fazemos em que estamos a começar um percurso ou delinear um percurso que é feito com o próprio município, se houver um envolvimento da parte dos executivos e também dos responsáveis, tudo se torna mais fácil. A primeira reunião que é feita, por vezes com dezenas de funcionários do município que são convidados a estar na reunião com a Fundação e, portanto, com a coordenadora e com toda a equipe do programa Qualifica, é nesse momento que é o momento também ele crítico, na medida em que é o momento em que nós explicamos, procuramos de alguma forma transformar ou passar a mensagem que este programa, não vemos isto como uma escola, numa formação, é aquilo que é uma validação, uma certificação de competências, em que nós procuramos identificar no trabalhador um conjunto de competências que ele já adquiriu ao longo do seu percurso profissional e com isso também melhorar e apontar caminhos para que haja essa certificação e eventualmente uma certificação de nível superior. E portanto, se não houver esse envolvimento, é esse desafio que eu deixo, porque nós já fizemos chegar a todos os 308 municípios por mais do que uma vez esta mensagem, e nos diálogos que vamos tendo com os executivos, seja presencialmente, seja em fóruns de trabalho e onde nos encontramos, depois no segundo momento acabará por haver essa sensibilização. É fundamental que isso aconteça, porque não há tempo a perder. Este programa encerra em abril de 2026 e nós, Fundação, temos o desafio de certificar cerca de 8.500 trabalhadores. Grande desafio. Falando então em qualificações superiores, e o João também abordou aqui este tema, temos aqui uma outra questão de Ricardo Belo Santos, que diz que para os trabalhadores com qualificações superiores como o doutoramento, como é que se perspectiva envolver, motivar, sensibilizar os mesmos a participarem na oferta neste âmbito, ou os mesmos não serão contemplados? Portanto, é uma questão, serão ou não contemplados, não sendo, como poderão ser considerados para os benefícios que estas atividades permitem na progressão da carreira. Se calhar íamos à Filipa ou ao João, qual dos dois? Eu respondo em 2 segundos, este programa não se adapta, este é até ao 12º ano e, portanto, não, a nível de licenciatura, mestrado ou doutoramento, não é este nível que nós estamos a falar. Este é um programa dirigido até ao 12º ano. Que era uma das questões que tinha sido, foi logo a primeira questão de todos, que não sabiam se tinham percebido bem se era até o 12º ano ou não, e portanto já está. Aqui uma precisão muito breve. Claro. Como disse o João, é o 12º ano, mas também pode ser, se estivermos a falar de uma qualificação profissional, também pode ser o nível 5. O nível 5 é pós-secundário não superior, portanto é uma qualificação profissional, não é só escolar. Portanto, este programa vai até ao nível 5, que é uma formação pós-secundária não superior. Mas de facto, este caso do doutoramento... Sim. É o TESP, não é? É aquilo que nós podemos dar. Não é o TESP. O TESP é outra coisa. O TESP não atribui nível de qualificação e é feito nos institutos politécnicos. Sim. Estamos a falar disso. Estamos a falar de outras modalidades que permitem a obtenção do nível 5. Podias dizer só um bocadinho mais esse nível 5, qual é o nível de qualificação? É o 5. Portanto, nós temos o nível 2, o nível 4, o nível 5. O nível 2 significa o nível 2 significa que a pessoa tem o 9º ano e uma qualificação de profissional de nível 2. O nível 4 tem o 12º ano e uma qualificação profissional de nível 4. O que dá o nível é a conjugação da componente profissional com a componente escolar. O nível 5 exige o 12º ano, mas é um nível acima ao nível profissional, é um bocadinho mais do que o nível 4. Isto para tentar assim simplificar. Muito obrigada, Filipa, foste muito focada e respondeste de forma muito direta, muito obrigada. Mais uma questão, agora neste caso é da Maria Isabel Figueiredo, e que nos pergunta que estratégias irão ser adotadas pela FEFAL e pelo INA no âmbito da formação na área da liderança e outras através do PPR.
creio. Filipa, queres tu responder? Achas que... Sobre as estratégias da TEFAL não posso responder, não é? Mas de qualquer forma, o que posso dizer sobre a questão da liderança e da formação nesta área da liderança é uma área muito procurada. Há muitos organismos que precisam e que sentem necessidade de que os seus trabalhadores façam este tipo de formações ligadas à gestão e à liderança, e o Catálogo Nacional de Qualificações, que há pouco foi referido pelo GEAR, já integra um conjunto de unidades de formação de curta duração, exatamente que incidem nestas questões da liderança e da gestão. Já existem essas formações, essas comunidades já existem. É preciso mobilizar essas formações em função das necessidades do público. E aqui voltamos à questão da oferta personalizada, que é uma das principais vantagens do programa Qualifica. É permitir, não tenho dúvidas nenhumas, esta oferta personalizada. A personalização, a educação é de extrema importância, é aí que nós respondemos de facto às necessidades das pessoas. João, se calhar pedia-te se podias então complementar, visto sim, que a questão é dirigida. E de uma forma telegráfica, eu convidava a Maria Isabel Figueiredo a visitar a nossa página da Fundação, onde exatamente uma das áreas, e com um grande foco, é a área dos dirigentes. Tudo aquilo que são lideranças está incorporado. Se ela visitar a página da Fundação, tem um conjunto de informação e oferta formativa que temos a esse nível. Muito bem. Portanto, fica aqui a resposta para a Maria Isabel Figueiredo e agora avançamos para o Marco Conceição, em que a pergunta que nos coloca é sobre se o trabalho da função pública serão recompensados nos vencimentos ao terminarem um grau de primeiro ciclo de licenciatura, ou se o qualifica apenas e para se manterem como estão e até bastante eficientes, porque ao longo dos anos foram, enfim, coloca aqui muita questão, mas é sobretudo se serão recompensados a nível dos vencimentos. João, acho que toca outra vez. Muito bem, eu aqui não tenho muito para dizer, na medida em que o que este programa permite, obviamente a informação permite, é um nível de qualificação, de certificação, um diploma profissional. Outra coisa tem a ver com as carreiras na função pública, mas isso não sai fora do âmbito da própria Fundação, não nos diz respeito. Sim, senhora, muito obrigada. Vamos então a mais uma questão, neste caso é do Paulo Antunes. Como é que se pretende operacionalizar esse reconhecimento e aproveitamento de saberes? Portanto, como é que é feito o reconhecimento destas formações? Se calhar agora passava ao José. José, quer nos ajudar? Eu posso dar o meu contributo, embora pense que a Filipa seja mais competente até do ponto de vista institucional, mas como responsável numa entidade que está a avançar, tenho de saber o mínimo da organização. Por isso pergunta qual será o resultado, não é? O resultado deste processo, é essa a pergunta, não é? Como aqui já foi dito e corre o risco de ser redundante, por isso é um processo de requalificação dos trabalhadores que tem as duas componentes, por isso a componente via escolar ou por via profissional. Neste caso concreto em que estamos envolvidos, pode dar oportunidade aos trabalhadores de atingir o grau do 9º ano de escolaridade ou do 10º ano de escolaridade. Isso significa de facto um valor acrescentado do ponto de vista do seu percurso de vida, do ponto de vista da sua autoestima e da possibilidade de pensar noutras alternativas profissionais por via dessa qualificação. Depois há outra componente que é aquela que, na minha opinião, terá uma possibilidade de maior interação e de maiores inputs para as próprias organizações, que é no domínio da valorização das competências profissionais e que poderá significar não só o caso do benefício para o próprio trabalhador, mas também para a própria organização, aumentando a sua eficiência e a sua qualidade. Por isso, processos claramente interativos que têm já
um longo caminho de aprendizagem percorrido, que eu aproveito aqui para sublinhar, enquanto cidadão português, muito me orgulho do processo neste domínio, e espero que nós consigamos, com este incentivo agora reforçado do PRR e com estes destinos específicos, como é o nosso caso de dirigir-nos para a administração pública central, digamos assim, uma vez que a autárquica já tinha sido mais trabalhada, possamos de facto dar aqui um contributo acrescentado e traduzir no terreno aquilo que é um slogan tantas vezes dito e redito, de que os trabalhadores da função pública precisam de ser valorizados porque fazem um trabalho fundamental para todos os cidadãos e para o país, e na maior parte das vezes, e muitas vezes injustamente, só são alvo das críticas pela negativa. Por isso, esta aqui é uma oportunidade de alterar claramente essa percepção, quer pelos próprios, quer pela comunidade que eles servem. Sem dúvida, vamos tentar então contribuir para esse sucesso e para essa outra forma de olhar a função pública. Vamos então para uma outra questão, se calhar pedir à Filipa para nos ajudar a responder. É colocada pelo Paulo Antunes e diz-nos que em Portugal, no setor da saúde, mais de 2/3 dos dirigentes intermédios não possuem uma formação adequada. O resultado é uma gestão pouco eficiente e com danos para o horário público. A questão que coloca especificamente é como é que se pretende operacionalizar esse reconhecimento e aproveitamento. Ok, muito obrigada. Eu vou aproveitar também para responder algumas questões e colocar algumas questões também que me ficaram das intervenções anteriores. Mas relativamente à falta de competência dos dirigentes intermédios na área da saúde, ora, eu não tenho conhecimento específico sobre a área da saúde, portanto não sei exatamente o que é que se passa na área da saúde, mas já que falamos em saúde, a questão da falta ou das insuficientes competências dos dirigentes intermédios também se coloca, por exemplo, ou pode-se colocar, se nós pensarmos, por exemplo, nos empresários que temos em Portugal, que muitas vezes há empresários muito pouco qualificados, sem o 12º ano. Para ser dirigente intermédio da administração pública, há alguns requisitos que são necessários e, portanto, é preciso ter licenciatura e um vínculo de emprego público, e não sei exatamente a que é que se refere com a falta de competência dos dirigentes intermédios e, portanto, não sei exatamente como responder à questão. Mas já que falamos em saúde, a saúde é uma área que me parece que é muito... pode servir de exemplo para aquilo que nós devíamos ter no país. Nós, na rede de centros Qualifica, nós temos uma rede de centros Qualifica que não são AP de 310 centros e depois temos mais 9 que são centros Qualifica AP. E desde 2020 que a rede de centros Qualifica tem feito um conjunto de parcerias com uma série de entidades da administração pública, sobretudo com hospitais. Já é uma prática normal a celebração de protocolos e de parcerias entre os centros Qualifica e os hospitais. E há uma qualificação que integra o Catálogo Nacional de Qualificações que é muito procurada, que é a de técnico auxiliar de saúde. Há muitas pessoas que trabalham nos hospitais, que têm muita experiência de trabalho com os doentes, mas que não são enfermeiros, que são assistentes operacionais, e que precisam de aumentar a sua qualificação, e precisam de uma certificação, e que recorrem a esta qualificação profissional de técnico auxiliar de saúde. Esta é um bom exemplo, é uma boa prática nesta relação entre os centros Qualifica e a rede de centros, entre os centros Qualifica e as entidades da administração pública. O mesmo acontece, por exemplo, em escolas. Há uma série de funcionários, de assistentes operacionais de escolas que não têm o 12º ano. Há muitos centros Qualifica que fazem parcerias com as escolas para que estes trabalhadores possam fazer as suas formações. Qual é o segredo, e agora vou falar aqui um bocadinho da experiência que tenho, destes 7 anos de implementação do programa Qualifica, qual é o segredo do sucesso? Como é que nós conseguimos obter boas práticas? É quando os destinatários desta política trabalham com a rede de centros Qualifica, e quando a rede de centros possibilita que estes trabalhadores façam os seus processos de qualificação durante os seus horários de trabalho. Há um exemplo que eu costumo usar, há dois, um é o da empresa Sonai,
a SONAI tem um centro de qualifica e faz processos de qualificação nos supermercados. Por exemplo, durante o horário de trabalho das pessoas. Por exemplo, operadores de logística. Os processos de RBCC, e penso que há uma questão colocada há pouco, tinha a ver com estes processos de reconhecimento, validação e certificação de competências. Isso significa que as pessoas já têm as competências, mas que essas competências precisam de ser reconhecidas. Se isso acontecer, e agora estamos a falar de competências profissionais, num contexto de exercício profissional, facilita e é um incentivo a que os trabalhadores participem nestes processos, porque não têm as questões levantadas há pouco pelo José Alho, estas questões da conciliação entre o tempo para a formação e a sua atividade profissional, porque isto é facilitar, e daí, voltamos à questão inicial, crítica que tem a ver com a sensibilização, agora aqui neste caso, dos dirigentes da administração pública para estes processos. Porque se os dirigentes não forem sensibilizados, é muito mais difícil de mobilizar os trabalhadores para isto. Eu fugi um pouco à questão, peço desculpa, portanto agora vou-me calar. Obrigada. Mas fizeste um excelente enquadramento para outras linhas de ação que são também prioritárias. Temos mais uma questão, a questão é colocada pela Teresa, quando se fala de qualificação poderá entender-se para breve a possibilidade do acesso à certificação ao nível do superior, e agradeço ao Luísa Neto que me esclarece aqui que este programa, não é, qualifica, é até ao 12º ano, portanto é uma das questões que tem sido colocada pelos participantes. E voltamos então a recordar que o programa qualifica é até ao 12º ano, é esse o objeto deste webinar, e que outras competências e formações não estão aqui neste momento em causa, mas podem sempre consultar o site do INA, como também já referiu muito bem o João, onde tem todas as informações. E aqui uma ótima notícia, que será lançado amanhã o programa de formação para 2023, para todas as carreiras e categorias, portanto fica aqui também um ótimo cenário de futuro, que é uma das coisas que também temos que vir daqui, foi uma das questões que eu coloquei aos colegas. Voltando então aqui a mais questões, Abdilazim Abdallah diz-nos que quais são os desafios enfrentados na qualificação dos trabalhadores e qual é o impacto das qualificações obtidas no nosso mundo do trabalho. Talvez, peço desculpa, Filipa, mas queres responder a estes benefícios e ao impacto das qualificações? A tua enorme experiência, não é, dos anos que... Sim, está amplamente estudada a relação, embora ontem também saiu um estudo da Fundação José Neves, que em alguma medida contraria isto, mas é preciso enquadrar, mas está muito estudada a relação entre o aumento de qualificações e as oportunidades, quer de emprego, de melhoria de emprego, quer de aumento de salarial, que é uma relação muito estudada, não precisa de muita justificação, ou seja, as vantagens do aumento da qualificação da população é relativamente óbvio, diria. Quanto mais qualificados, mais preparados, melhores hipóteses de progressão, maiores possibilidades de não cair numa situação de desemprego. Nós temos uma situação em Portugal muito preocupante, porque temos uma população jovem adulta, ainda num número muito significativo, que não concluiu o ensino secundário. E já não estamos a falar de pessoas com 50 ou 60 anos, estamos a falar de pessoas com 30 ou 40, que vão estar no mercado de trabalho muito mais anos, porque a idade da reforma cada vez é mais tarde, não é? E, portanto, são pessoas que se vão manter no mercado de trabalho. Nós temos obrigatoriamente que recuperar estas pessoas, que as qualificar, porque o 12º ano é o mínimo dos mínimos que podemos ambicionar para o país. E, portanto, eu penso que este é um desígnio nacional que nos deve mobilizar a todos, e este programa é um forte contributo para isso. Sem dúvida, muito obrigada, Filipa, mas desculpa, não te vou deixar ir embora, porque a próxima questão também é para ti. Quem a coloca é a Ana Cristina Carvalho e pergunta se o programa prevê a atribuição da qualificação profissional nível 3. Nível 3. O nível 3 não atribui a qualificação profissional, o nível 3 é o 12º ano. O nível 4 é que é uma qualificação profissional. Eu convido todos a visitarem o site da ANCEP para tentarem, porque o Sistema Nacional de Qualificações tem alguma complexidade.
e às vezes é um pouco difícil as pessoas perceberem o que é que são as modalidades, quais é que são os níveis de qualificação, e eu convidava todos a visitar o site, porque acho que se estamos a trabalhar neste programa, convém de facto que toda a gente saiba de que é que se está a falar. Portanto, o nível 3 corresponde ao ensino secundário e não a uma qualificação profissional. Já agora aproveito para dizer que nós podemos fazer uma qualificação profissional, uma qualificação escolar ou uma dupla certificação, que é simultaneamente profissional e escolar. Existem modalidades no sistema que permitem estas três possibilidades: escolar, profissional ou dupla certificação. Muito bem. Falando agora em parcerias, e quem nos coloca a questão é o Paulo Almeida, e eu agora pedi ao José se poderia responder. Na ausência de formação suficiente para todos os trabalhadores, apesar de esta ser obrigatória, se acha que, por exemplo, mais parcerias, como o protocolo APEX, se deveriam ser reforçadas em quantidade e diversidade ou outras parcerias? Portanto, aqui o tema é as parcerias. José, gostava de pedir se podes responder a esta questão colocada pelo Paulo Almeida. Sim, até porque esta pergunta dá-me a oportunidade de dar aqui uma resposta que, por uma questão também aqui de boa gestão do tempo, não tive a oportunidade de falar inicialmente, que era, para além das questões da motivação dos trabalhadores, do reforço que significa da própria qualificação do desempenho das organizações, há uma oportunidade aqui presente em nós cumprirmos aquilo que está estabelecido no Código do Trabalho, que é um número mínimo de formação obrigatória anual, e por circunstâncias várias não tem sido possível nas unidades das instituições de concretizar. E por isso essa é uma oportunidade. As parcerias são sempre algo que é fundamental. Nós vivemos numa sociedade que cada vez mais tem de privilegiar a cooperação em detrimento de uma competição mais selvagem, não é? Indo ao encontro daquilo que são os desafios definidos no próprio desenvolvimento sustentável e na Agenda 2030, e neste caso, por isso, eu só tenho que dar aqui razão ao interesse de fomentar as parcerias, o intercâmbio de experiências que geram economias de escala, por isso com redução de custos muitas vezes do próprio funcionamento, com ganhos claros do ponto de vista da experiência efetiva que é realizada, havendo obviamente que ter aqueles cuidados necessários para nós todos, enquanto gestores, que também nos temos de preocupar muito com as tabelas Excel, com as questões dos orçamentos, de ter os cuidados também necessários para que muitas vezes não caiamos em situações, por exemplo, de duplos financiamentos ou programas cruzados que depois atropelam e trazem alguns problemas para organizações que não tenham esse cuidado. Mas para a CCDR, as parcerias são uma palavra-chave. Aliás, o nosso próprio exercício diário é exemplificativo disso, quando, por exemplo, gerimos um programa operacional que tem recurso fortíssimo a esse tipo de parcerias, quando definimos programas regionais de ordenamento do território, também são assentes em parcerias, por isso também neste domínio da qualificação é algo que tem de ser valorizado, e essa cultura tem de ser cada vez mais afirmada, porque em Portugal há uma tendência muitas vezes de cada um fazer por si, correr sozinho, e por aí não vamos a lado nenhum. Muito obrigada José. Vamos então para uma outra questão. Eu vou pedir ao João para ser ele a responder
à questão colocada pelo Pedro Bel Santos, sendo a missão da Fundação FEFAL a formação e capacitação dos trabalhadores da administração local, estão previstas alternativas para os trabalhadores com formação superior. Com o incentivo do PRR, existirá a perspectiva de ir um pouco além do leque previsto nesta fase. São duas questões, João. Muito bem, em relação à questão da habilitação superior, eu repito, nós temos um conjunto de formação, portanto, todos os trabalhadores da administração pública local, independentemente da sua qualificação, têm a oportunidade, através da oferta formativa que a Fundação tem, para poder frequentar esses cursos. Questão diferente, e na qual eu não vou ter muito tempo, porque não temos essa ferramenta na mão, que é a decisão ao nível do PRR para dotar uma verba e, portanto, fazer um outro nível, que seja ao nível de qualificação quem está com um nível superior. Agora, eu diria, de alguma forma, que é importante que as pessoas, os municípios, as freguesias, com o inquérito que geralmente a Fundação faz todos os anos, em setembro, outubro, para preparar o plano de formação do ano seguinte, e os 308 municípios que são, no fundo, a quem é pedido esse inquérito, infelizmente, as respostas em número não são as suficientes. E, portanto, temos tido alguma dificuldade. Contudo, dentro das respostas que temos, vamos fazendo o nosso plano de formação. E, independentemente desse plano de formação que é elaborado através dos contributos que são feitos pelos municípios e freguesias, qualquer trabalhador da administração pública local, e este é o foco, é o ponto que eu queria reforçar, é que qualquer trabalhador, de modo individual, pode dar a sua sugestão, através dos canais próprios, à Fundação FEFAL, para nós, porque o que nós estamos hábitos de saber, obviamente, o tipo de formação que os trabalhadores da administração pública local precisam. Portanto, esses contributos para nós são importantes para podermos refletir depois, com alguma exatidão, aquilo que será o nosso plano de formação e darmos as respostas que são as mais adequadas para cada momento. Portanto, este também é um desafio que deixo a todos os trabalhadores, de modo individual, podem dar as suas sugestões à Fundação. Muito obrigada à Filipa, ao João, ao José, a todo também o staff do INA, muito obrigada por este simpático convite, por este webinar que teve até ao momento 581 pessoas só em formato Zoom, fora todas aquelas que estão nos outros formatos digitais. Concluímos então que o modelo começou desde 2019, mas que neste momento está-se a reforçar tudo aquilo que é o programa Qualifica, e creio que estas últimas palavras do João foram muito esclarecedoras. Nós que fazemos parte da administração pública não só podemos participar em formação, em qualificação, mas podemos também ter uma grande intervenção, através de podermos dar sugestões daquilo que necessitamos. Eu acho que esta é que faz a grande diferença. E reforçar também a personalização. Foi muito dito pelos todos os oradores que a qualificação é personalizada. Creio que é um grande incentivo para todos aqueles que querem saber mais e não tenho dúvidas nenhumas que será pela personalização e pela sugestão que iremos construir um Qualifica ainda melhor, se isso é possível. Muito obrigada a todos. Passava então e um agradecimento especial à Manuela Oliveira, que simpaticamente me foi dando aqui os resumos das questões, à Luísa também, pelas sugestões que nos deixou. A todos, muito obrigada, e passava então a palavra à Manuela Oliveira. Muito obrigada às centenas de pessoas que assistiram a este webinar. Foram mais de 630 participantes em sala e no YouTube. Muito obrigada também aos nossos convidados e convidadas que, com a sua perspectiva, muito enriqueceram este debate. Vamos agora partilhar na tela um inquérito de avaliação do interesse desta conferência. Informamos ainda que o primeiro webinar no âmbito do mês da inovação já tem data marcada. Esta conferência virtual decorrerá no dia 7 de julho, entre as 15 e as 16, e abordará o tema Investigação, Desenvolvimento e Inovação na Administração Pública. As inscrições estão a decorrer no site do INA, partilhamos no chat essa informação.
Informamos também que será lançado amanhã o Plano de Formação 2023 do INA, com cursos direcionados para trabalhadores com os mais variados níveis de habilitações e que poderá ser consultado na íntegra no site do INA após o seu lançamento público, que ocorrerá amanhã na Biblioteca Palácio de Alveias. Podem ainda consultar e acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste webinar.